Oi gente, comentários hoje então sobre o livro Demon Root, o Demônio do Movimento, escrito pelo Stefan Grabinski, eu acho que é assim que pronuncia. Esse livro ele é da editora Urso, com realização da editora Urso e apoio da editora Clepsydra, tá? Ele é um autor clássico de horror. Ele é de 1887 e morreu em 1936, o Stefan Grabinski. Ele era conhecido como Edgar Allan Poe polonês. Então esse livro ele é uma compilação de contos, tá? Contos de horror, contos estranhos, contos fantásticos, dos quais se passam todos em ambientes de trens, né? Ou dentro de um próprio trem, ou na estação, no terminal. Então todos esses ambientes fazem parte do livro. Na verdade, o grande protagonista de todos os contos são os trens, tá? E o Stefan Grabinski ele traz muito essa questão do movimento como algo inesperado, como algo desconhecido. E isso é tão assustador quanto uma viagem de trem. Assim, gente, os contos desse livro, eles vão ser bem variados, tá? A gente vai ter desde criaturas realmente monstros, né? A vagões fantasmas, trens fantasmas. Então os contos eles são bem variados. São 14 contos de horror que se passam então aí nesses ambientes. A escrita do autor ela é bem simples, tá? Ela é bem fluida, só que ao mesmo tempo ela é poética, ela é bem... Realmente, gente, lembra mesmo o Edgar Allan Poe. Ele tem uma certa sensibilidade, uma certa descrição mais melodramática dos ambientes. Então é tudo muito bonito, assim, as descrições dele, né? São muito vastas e muito belas. Mas ao mesmo tempo, quando ele vai partir para descrever as situações estranhas, já começa uma coisa meio... Assim, gente, ler esse livro é como você assistir uma temporada inteira de Além da Imaginação. Porque os contos, eles nem sempre vão ser terror. Às vezes eles são só estranhos, às vezes acontecem casos inesperados, o que torna também imprevisíveis, né? Assim como uma viagem de trem mesmo, ela pode ser imprevisível. Aqui no caso vai falar sobre as locomotivas de Marias Fumaça, né? E aqueles vagões que parecem quartos, né? Dentro dos trens. Temos um conto aqui, por exemplo, de Smoluk o Imundo, que fala sobre uma criatura mesmo, monstruosa, que aparece dentro dos trens. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que é. Esse certo protagonista da história vai então se deparar com essa criatura. E é um conto muito bizarro, é muito estranho, assim, sabe? Você se sente meio estranho lendo. Aí a gente vai ter contos, por exemplo, de um trem fantasma, que ele simplesmente aparece em alguns trilhos, em alguns desvios, mas ele nunca aparece na mesma linha que outro trem. Então, digamos assim que esse trem ele aparece, ninguém sabe porquê, mas nunca se chocou contra outro trem. E o que torna ele um trem fantasma, porque ele não tem registro, ninguém sabe de onde veio, mas só sabem que ele aparece. Até que na história aqui do protagonista em si, esse trem fantasma vai aparecer justamente no caminho do trem que esse protagonista está. A gente tem também uma história chamada Desvio Morto, que é um desvio onde nenhum trem passa por ali, porque coisas estranhas acontecem nesse desvio. E aí a gente vai ter outro conto que fala, por exemplo, sobre um vagão de trem, que todas as pessoas que viajam dentro desse vagão saem de lá transformadas. E aí vão cientistas tentar desvendar o que acontece com esse vagão, por que essas pessoas saem transformadas de lá. Então assim, gente, são contos bem variados, mas todos eles vão ter esse elemento fantástico, esse elemento... esquisito, né? O que é interessante porque a gente sabe que na literatura e principalmente no cinema, trens e estações de trens elas estão sempre ligadas às transições de mundos, né? Os dois picos, o mundo etéreo do mundo físico, né? O plano astral do físico, do espiritual. Então, trens e estações sempre vão estar ligadas a isso, sempre vão representar isso, né? na arte. O que casa perfeitamente aqui. Porque o autor ele meio que dá a entender que o movimento, né, o trem em movimento é sempre imprevisível e ele é como se fosse um demônio. Então tudo pode acontecer enquanto o trem está em movimento. É como se a partir do momento que você está dentro de um trem e ele está andando, você não está mais no plano físico, você não está parado na realidade. Você está em movimento, você está em uma transição, você está num certo plano onde tudo pode acontecer. Então é muito interessante você ler os contos com isso na cabeça, né? A partir do momento que os personagens ali estão dentro de um trem em movimento,
as coisas não estão mais onde deveriam estar, elas não estão mais encaixadas como deveriam. Mas é legal porque todos os contos eles meio que fazem parte de uma coisa só. Até porque em certos contos existem ali referências de outros contos, algum personagem, alguma notícia, então alguns contos vão fazer ligações entre si, que tornando tudo isso um universo só, onde os trens meio que são amaldiçoados e esse tipo de coisa. Então foi uma experiência bem interessante ter lido esse livro, tá? Eu não conhecia mesmo esse autor, mas eu gostei muito do jeito que ele escreve, do jeito que ele faz as descrições dos ambientes. É um livro bem sensorial, é um livro que ele te bota mesmo ali dentro da história e você se pega perguntando o que eu faria nessa situação, sabe? Até porque os personagens do livro, eles ou são muito corajosos, ou muito burros, ou muito escrotos. Então assim, são humanos, são seres humanos. Eu queria agradecer então a editora Clepsydra que me enviou esse exemplar para poder comentar com vocês sobre essa experiência de ter lido. Gente, vale muito a pena, é um puta autorzão bom, tá? Esse livro ele foi uma realização de uma campanha do Catarse, mas eu vou deixar aí os links de contato das editoras no link abaixo para você poder adquirir o livro. Bom, gente, foi isso então. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, tá? Não se esqueçam de deixar o comentário aí no vídeo. Seu comentário ajuda muito aqui no canal a ter engajamento. Beijo para todo mundo então. Até a próxima.